E aí pessoal, estou aqui novamente e esse último vídeo que eu quero mostrar para vocês uma dúvida que vem correndo ali no Instagram, no nosso canal do YouTube, que é sobre SSD e nuvem. Então, trouxe aqui alguns equipamentos. Como vocês podem ver, tem bastante coisa aqui para mostrar, muita coisa para falar, muitas dúvidas que vocês estão tendo e nós vamos tirar agora. A primeira dúvida que tem aparecido com frequência desde que nós estamos divulgando o conteúdo da Semana Gurus do HD é que SSD é a nova moda, só existe SSD e HD não existe mais. Pessoal, a nossa empresa existe há muitos anos e atualmente nós recebemos em média 20% de SSD de todos os serviços que entram todos os dias. Então, se você parar para pensar, teve uma postagem que eu fiz no Instagram em que o aluno perguntou sobre isso. E eu mostrei só naquela sexta-feira, que nós estávamos encerrando o dia, os serviços que nós recuperamos. Uma pilha de HD e uns 2 SSD. Então, pessoal, eu sei que muitos têm isso na cabeça, mas nós estamos aqui para dar conhecimento a vocês. Quando nós começamos a falar sobre recuperação de dados e as pessoas me viram com esse estetoscópio, as pessoas começaram a falar, trabalhar com HD com estetoscópio, veja só, perdão a palavra, mas a ignorância da pessoa. Por quê? Um HD que está com um problema físico, muitas vezes você não consegue escutar, você precisa disso. Entre outras coisas que no nosso curso e na nossa semana nós vamos dar mais detalhes. Então, as pessoas desconhecem as ferramentas, as pessoas desconhecem esse mundo. Não é à toa que a Data Recovery é pioneira em recuperação de dados e até hoje somos a referência da América Latina quando o assunto é recuperar dados. A estrutura que nós usamos para recuperação de dados vai de uma pinça para uma chave Phillips, uma chave Torx e um estetoscópio também, entre outras coisas. Então, às vezes, por falta de conhecimento, as pessoas acabam falando isso. E outra falta de conhecimento que está rolando muito é a questão de nuvem e SSD. Então, por isso esse vídeo é importante para que você possa abrir a sua mente e entender melhor sobre o SSD e o porquê ele ainda não é o domínio do mercado. Quando a gente fala de SSD, nós podemos falar de vários tipos. Você viu no início do vídeo que a mesa mostrou vários itens, né? Vamos falar sobre eles. Vamos começar pelo SSD que todo mundo conhece. Esse é o SSD padrão, que tem o tamanho igual a um HD 2.5. Esse é um SSD da Kingston de 240 GB. E ele por dentro, olha só, esse baita tamanho, mas por dentro é só isso. O SSD nada mais é do que uma memória flash. Bem parecido à semelhança de um pendrive, se você abrir um pendrive. E daí nós temos outros tipos de SSD. Bom, temos esses dois aqui, que é os SSD NVMe. Temos esse SSD aqui, que é o M2 SATA. E também M2 SATA, esse aqui. A diferença é que esse aqui é do Mac. Esse tipo de SSD Mac é os que tem dentro dos Mac Air e os MacBooks. E aqui nós temos esse aqui que é o mais moderno. Caso vocês estejam ligados, o futuro é o novo USB tipo C. Então, a tendência é que todos os notebooks, celulares, sejam com a entrada USB tipo C. E esse HD portátil é um HD SSD portátil da SanDisk de 1 TB. E olha só, ele é todo fechado, é bem bonito. E ele tem a entrada dele é uma tipo C, igual de celular. Inclusive, meu celular é a mesma entrada. Então, é o mesmo cabo de celular que é USB tipo C. E aqui, do outro lado, também USB tipo C. Por exemplo, se você quer conectar no computador, você pode pegar o seu cabo de celular, que na outra ponta é um USB, né? Que vai poder, então, conectar no computador. Ou se seu computador tiver, alguns computadores mais modernos já têm entrada tipo C, que é mais rápida. Por isso que está entrando esse novo padrão. E aqui vocês viram também várias plaquinhas.
Isso aqui não é SSD, mas são adaptadores de SSD. Então, esses adaptadores aqui, ó, temos do Mac, temos várias plaquinhas, porque existem vários tipos de entrada. Por que nós temos essas plaquinhas, você deve estar se perguntando. Quando uma pessoa vai trabalhar com recuperação de dados, ela não deve colocar o SSD direto na placa-mãe, porque pode sobrescrever ou até mesmo danificar a placa-mãe caso esteja em curto. Então você vai utilizar a plaquinha. Essa plaquinha, olha só, ela tem uma entrada SATA. Então ela adapta para que você possa utilizar da melhor maneira e realizar um diagnóstico mais seguro dos SSD. Agora vamos à questão. Por que SSD entra tão pouco e continua nos tempos de hoje entrando tanto HD? Primeiro fator, pessoal. Vamos lá. Pegar esse HDzinho aqui. HDzinho SSD de 1 TB portátil. Se você olhar no Google e pesquisar, quanto será que custa isso aqui? Fiz a pesquisa hoje, olha aí na tela. Olha o valor. Beleza, você viu? Agora vamos olhar um HD Seagate de 1 TB portátil. Olha aí na tela. Olha a diferença de valor. E 1 TB hoje, pessoal, 1 TB é muito fácil uma pessoa utilizar 1 TB de dados, pois hoje a qualidade dos vídeos, tudo é muito mais pesado do que antes. Hoje é muito mais fácil uma pessoa conseguir 1 TB de dados do que antigamente. Então, mesmo nos tempos de hoje, por que chega tanto HD? As pessoas ainda compram os HDs mecânicos porque os SSD ainda são muito caros. Ah, mas tem um SSD lá que eu vi que custa R$300. Sim, mas ele é de quanto? De 246 GB, que é, inclusive, um dos que a gente mais recebe. Porque é muito difícil uma pessoa comprar um SSD de 1 TB, porque é muito caro, é muito dinheiro. Não vale a pena o custo-benefício. O que as pessoas fazem? Elas pegam o HD SSD, colocam um sistema operacional e os dados ficam no HD mecânico. Ou seja, as pessoas ainda colocam seus dados em HD. Então, hoje, 20% dos serviços são SSD e os outros 80% são HDs. Dentro desses 20%, eu estou incluindo os SSDs, os pendrives, os cartões de memória. Então, você nota que ainda hoje é muito pouco. Então, as pessoas às vezes querem focar em recuperação de SSD. Bom, será que você está preparado? Vamos ao segundo ponto do porquê SSD ainda não dominou o mercado. Se você vai fazer uma recuperação de SSD, aqui na nossa empresa, você não vai pagar menos de R$5.000. Por quê? Os SSD, como eu mostrei para vocês, olha a quantidade de adaptador. Exige muitas ferramentas, adaptadores e ferramentas hardware de SSD específicos. Aqui nós temos uma ferramenta em que, se ele precisar fazer uma recuperação nesse SSD, que é o tradicional, aqui é por dentro. Olha só, 1, 2, 3, 4, são 4 chips. Esses 4 chips ele vai ter que fazer uma solda, de reballing e 4 vezes essa solda, que é uma solda, dentre as soldas que existe na área de recuperação de dados, é a mais difícil. Então, pessoal, nesse caso aqui, nesse exemplo, temos 4 chips de memória, onde tem os dados. Ele vai ter que fazer 4 vezes a solda. Mas eu estou mostrando para vocês um Kingston. O SanDisk tem até 16, ou seja, ele vai ter que fazer 16 vezes essa solda. Além dessa ferramenta ser cara e o software dela custar hoje próximos de 5.000 euros, na cotação sempre atual, né? Então, é caro o software, é caro as ferramentas, é muito adaptador. E o que nós queremos, o que a Data Recover quer fazer com você? Quer pegar os 80% do que mais entra, porque a gente quer que você ganhe R$15.000 com uma estrutura enxuta, uma máquina. A gente quer que você comece com o mínimo possível. A gente não quer que você comece com uma baita de uma estrutura dessa.
Bom, acredito que não seja o seu caso, você não quer começar investindo tanto assim, né? Porque realmente é muito dinheiro. Os SSD, eles são mais complexos, são mais difíceis, é mais difícil de recuperar do que os HDs mecânicos. E não é à toa que, por vários fatores, hoje ainda o SSD não é o domínio no mercado. Nós recebemos muito HDs e, se você parar para pensar, câmeras de segurança é tudo HD, não existe câmera de segurança de SSD. A gente recebe muitos DVRs onde os clientes nos mandam HDs. As pessoas que trabalham com edição de vídeo, os fotógrafos, eles guardam tudo em HDs. Porque, imagina, pensa comigo, ele vai lá, faz um casamento ou faz um evento, 2 teras, tranquilo, vídeos e fotos, tá? Onde é que ele vai achar um SSD desse tamanho? Eles mandam HDs grandes para nós. A gente recebe muitos de fotógrafos e videomakers que eles têm HDs de 4, 5 teras, o que é muito fácil de encher. Então, pessoal, os HDs ainda são o domínio. Os SSDs não estão com essa bola toda que muitos acham. E, aproveitando que estamos falando do SSD, vamos falar também da nuvem. O pessoal fica falando muito da nuvem, da nuvem, da nuvem. O que é a nuvem? Nada mais é do que um HD que está em algum local. Então, por exemplo, quando você assiste o seu Netflix, onde é que está aquele filme? Ele está armazenado em um HD, em algum local lá dos Estados Unidos, está lá aquele filme, armazenado dentro de um HD. Então, nós já recuperamos muitos serviços de nuvem, inclusive são os que mais pagam, para vocês terem noção. Imagina um servidor, aquele cara que está armazenando dados de tantas pessoas e perde, fica sem os dados. Ele precisa recuperar, porque ele está os dados dos outros, que ele prometeu cuidar. Então, é uma recuperação que tem um ótimo valor para nós, e sempre é em HDs mecânicos, não em SSD. A nuvem, desde que entrou no mercado, ela não alterou nada o nosso faturamento. E por que isso? Bom, as pessoas, elas costumam armazenar na nuvem fotos antigas, documentos que não têm mais valor fiscal, entre outros arquivos e documentos que são bem antigos. Aqueles que eles usam com frequência, como as grandes empresas, empresas pequenas e até pessoas, arquivos que usam com frequência dados vivos que a pessoa está na rotina sempre utilizando, não é prático que fique armazenado na nuvem. A nuvem ainda não tem essa mecânica que torna as coisas mais práticas. Então, por isso que não nos afetou. E, inclusive, nos deu um novo cliente, que é aquele cliente da nuvem. E quando ele vem, sempre é um valor alto, pois são dados de alta sensibilidade. Então, pessoal, como eu falei para vocês, SSD e a nuvem. A gente quer que vocês foquem nos HDs mecânicos, porque o nosso objetivo é que você, com uma estrutura enxuta e uma máquina, possa fazer R$15.000 por mês. Então continue nos acompanhando e qualquer dúvida pode nos chamar. E não esqueçam de acompanhar a nossa semana, que está para chegar, tá bom? Forte abraço!